hoje, segunda-feira, dia 26, é dia do combate à hipertensão arterial. Pois é, dia do combate à hipertensão arterial. Comecei o programa falando, né? Eu tive um infarto aqui, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu sou hipertenso, mas precisamos tomar todos os cuidados. Principalmente no momento como esse que a gente vive com a pandemia, né? A hipertensão, ela é mais um dos casos que agrava essa passagem pela doença Covid-19 de quem tem hipertensão também. Até isso é perigoso. Mas é bom que nós tenhamos um dia de combate à hipertensão, porque a gente pode falar um pouquinho. E hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Flávio Riss. O Dr. Flávio, primeiro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente fica muito feliz de falar de um tema tão importante, né, que é a questão da hipertensão. O Brasil é um dos países campeões no mundo de pessoas hipertensas, né, Dr. Flávio? O que a gente precisa fazer num dia como esse, né, para levar a conscientização às pessoas de que nós precisamos cuidar do nosso coração, cuidar da nossa carga de sangue aí para que a gente continue oxigenando a nossa máquina aqui, Dr. Flávio? Boa tarde, Maraca. É um prazer, primeiro de tudo, é um prazer estar aí na TV Tátil de Comunicação. E realmente, esse dia, que é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial, é muito importante. Como você disse, a hipertensão é ligada a inúmeras doenças cardiovasculares, como os AVCs, como os infartos, né? E é importantíssimo que a gente esclareça a população e incentive ao diagnóstico e o tratamento da hipertensão para que se possa prevenir, então, o desfecho final da hipertensão, que são as doenças cardiovasculares e uma enorme mortalidade que elas causam. Bom, como o senhor disse, né? O Brasil ainda registra um número grande, né? Muitas mortes. As pessoas precisam tomar cuidado. E quais são as questões, os problemas que levam as pessoas a vir a desenvolver a hipertensão? Nós sabemos que tem uma questão muitas vezes hereditária, mas a grande maioria diz respeito ao modo de vida, ao ritmo de vida que a pessoa leva, né, doutor? A falta de exercícios, a má alimentação, são os fatores que mais contribuem aí para esse risco de hipertensão? Então, Maraca, a hipertensão arterial é uma doença multifatorial, ou seja, ela é causada, como você disse, por fatores genéticos, mas também esses fatores genéticos são exacerbados ou influenciados pelo ambiente e fatores socioeconômicos. Então, e o estilo de vida da pessoa. Então, se um paciente mais sedentário, acima do peso ideal, com obesidade, né, que se alimenta de comidas industrializadas, ultraprocessadas, que tem muito sal, né, sódio, o cloreto de sódio, esses pacientes que fumam, tabagistas, né, que tem uma carga alta de estresse, né, no dia a dia, esses pacientes estão mais propícios a desenvolver a hipertensão arterial. Eu vou dizer uma coisa, viu, doutor? O senhor falando aí, tirando o cigarro, né, que eu nunca fumei, mas o restante eu preciso de me policiar muito. É lógico que depois que a gente leva o susto, né, de ter um infarto, hoje eu tenho um stent, fui muito bem atendido, graças a Deus, né? A medicina hoje avançada, com alguns tratamentos, mas nós precisamos nos policiar mesmo. E olha, dando um exemplo, né, se a pessoa, mesmo se ela tiver uma tendência, ou se ela tiver na família alguém que tenha a hipertensão, se ela se cuidar, ela consegue jogar esse tipo de problema lá para frente, isso pode ser prevenido. Deixa eu perguntar para a Flavinha, doutor, se o pessoal está participando e se ela tem alguma pergunta, porque ela gosta desses assuntos médicos, né, Flavinha? É sempre bom a gente se prevenir. Eu sou hipertensa também, me cuido já há muitos anos, né? Diminui muito o sal, Maraca, mas a gente tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, doutor, boa tarde. Ela quer saber o seguinte, se na menopausa, né, ou na pré-menopausa e menopausa, existe um risco maior de desenvolver hipertensão para quem não é hipertensa e quais são os cuidados que devem ser tomados nesse período para evitar essas doenças cardíacas relacionadas à hipertensão? Boa pergunta. Boa tarde, excelente pergunta, Flávio.
Então, a menopausa, geralmente as mulheres já começam a ter uma idade um pouquinho maior, né? E a hipertensão, com o avanço da idade, existe uma tendência ao aumento da prevalência da hipertensão arterial. Então, se você. A menopausa, ela também altera os fatores que contribuem para o fator de risco cardiovascular, não só a hipertensão, como a dislipidemia. Então, a mulher na menopausa, ela tem que tomar um cuidado a mais, né? Porque o risco cardiovascular dela aumenta e começa a ficar quase igual ao sexo masculino. Então, é que a prevalência da hipertensão tende a aumentar com o avanço da idade, né? E talvez por reposição, e conforme a reposição hormonal pode ter alguma alteração, sim. A reposição, às vezes, de hormônio exógeno, né, que a gente fala, ela pode fazer com que aumente a chance de hipertensão arterial. Doutor Flávio, acabei de receber uma pergunta aqui do meu amigo Júlio Ponton. Ele perguntou o seguinte: se eu tomar 3 latinhas de cerveja por dia, eu estou aumentando o risco de ter pressão alta? Sim. Então, o que se preconiza, né? O que se preconiza é que, no máximo, se ingira 2 latas de cerveja por dia naqueles pacientes que não têm outros fatores de risco, como obesidade e hipertrigliceridemia, que podem ser afetados até com pouco álcool. E se for mulher ou homem de baixo peso, tem que ser pela metade essa quantidade. Então, seria 1 lata de cerveja. Então, aí ou 2 latas de cerveja, ou até 1 garrafa de cerveja por dia, né? Conforme, ou 2 copos de vinho, ou 1 dose de uísque. Isso seria permitido a ingestão de álcool, né, nesses pacientes do sexo masculino, e a metade disso para as mulheres. Tá certo, doutor. Quero aproveitar, além do Júlio que fez a pergunta, né? Tá ligado aqui com a gente, estava preocupado com a questão da cerveja. Tenho certeza que o Marquinho, um grande amigo que eu encontrei esse final de semana, falou: assisto o programa todo dia, ficou triste com essa notícia também, viu? Ele também acho que gosta de tomar mais que 3 latinhas. E as mulheres, metade, né, Maraca? A Flavinha tá... de vinho, eu não gosto de cerveja, Mas a Flavinha reclamou aqui, doutor, que a mulher fica com a metade só. Mas, Flavinha, é o tamanho, né? É o tamanho, tem muito a ver com isso também. Doutor Flávio, muito obrigado, viu, doutor Flávio, pela participação aqui hoje. Doutor Flávio Riz, eu quero agradecer demais, porque, olha, essa contribuição que o senhor deu. Então, melhorar a alimentação, manter aí uma meta de exercícios, se não diários, semanais, a gente colocar isso na vida da gente, né? Um número de exercícios, diminuir o uso de bebidas, da ingestão de bebidas alcoólicas, diminuir o uso de sal, tudo isso é importante e pode ajudar a todos, né, doutor Flávio? Exatamente, eu que agradeço a oportunidade. É um dia muito importante, né, de conscientização da população, porque é uma doença tão importante e muitas vezes assintomática, na maior parte das vezes, e a gente tem que ficar atento para fazer o diagnóstico precoce. Doutor Flávio, muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde, um abraço. Bom, esse foi o doutor Flávio Riz, que participou aqui com a gente para falar um pouquinho do Dia Nacional de Combate à Hipertensão. E é importante, hein, gente? Toma cuidado.